Oi, pessoal! Eu sou a professora Isabela e essa é a nossa aula de número 1 da disciplina de Anatomia Humana do Ensino Remoto Emergencial. Nessa aula, nós vamos aprender a definição de anatomia, os níveis de organização estrutural, os sistemas do corpo humano. Dentro da terminologia anatômica básica, nós vamos ver o conceito de variação anatômica, a posição anatômica, os planos e eixos do corpo humano e os termos de posição e direção. Nós vamos ver também as cavidades do corpo humano e no sistema tegumentar nós vamos falar ali de todas as estruturas da pele e dos seus anexos. Eu leciono essa disciplina já há algum tempo e eu estou sempre atualizando a bibliografia, porque apesar da nomenclatura permanecer quase a mesma, né, os termos estão sempre mudando ali, então é bom a gente se manter sempre atualizado. Então eu estou indicando o Sobota, que é um atlas bem completo, né? O livro de Anatomia e Fisiologia do Tortora, que é o que a gente mais utiliza, né? Eu mais utilizo ele é bem explicativo. Tem o Netter, que é um atlas também, todo colorido, bem bacana, estou estudando por ele. Tem o Gray, que ele já é uma anatomia ali mais voltada para a parte clínica. E tem ali alguns do D'Angelo e Fatini também, que são muito bons, né? E para quem gosta dessa área mais tecnológica, tem o uso de alguns aplicativos aí de celular ou de computador que dão uma visão diferenciada da parte anatômica em si. Então, primeiramente, vamos trabalhar com o conceito de anatomia e fisiologia, sendo a anatomia a ciência que estuda as estruturas e a constituição do corpo humano, e a fisiologia, ela vai trabalhar em cima das funções dessas estruturas. E para a gente entender como essas estruturas são formadas, a gente precisa entender os níveis de organização estrutural. Então, tudo começa no nível químico, onde a partir dos átomos vão ser formadas as moléculas. E as moléculas vão formar as células, que vão formar os tecidos, e a junção de dois ou mais tecidos vão formar ali um órgão. Esses órgãos, né, podem formar os sistemas, e os sistemas formam o nível organísmico em si, né, um organismo por inteiro. Então, quando a gente fala em sistemas do corpo humano, a gente já consegue entender que ele é formado por diferentes órgãos e tecidos. Então, a gente tem o sistema tegumentar, né, que é o da pele, o esquelético, o articular e o muscular, que formam o sistema locomotor, o sistema nervoso, digestório, endócrino, circulatório, linfático, respiratório, urinário e reprodutor. Inclusive, a gente vai estar vendo ali, né, com essa mesma ordem nas nossas próximas videoaulas. Então, agora nós vamos entender as variações anatômicas, que englobam as anomalias e as monstruosidades. Mas primeiro a gente precisa entender o que é considerado normal no padrão anatômico, né? Então, a normalidade é um padrão que ocorre na maioria dos casos. Então, ela é uma conceituação estatística. E ela pode ter ali, no caso, algumas diferenças morfológicas, mas sem prejuízo funcional. Então, por exemplo, os indivíduos que são considerados longilíneos e brevilíneos, eles são diferentes, né, mas não tem nenhum prejuízo funcional por conta disso, né? Da mesma forma ocorre com o formato do nariz e das orelhas, a cor dos olhos. Então, são diferenças que são morfológicas, mas não tem nenhum prejuízo da sua função. Agora, as anomalias, né, já são diferentes porque elas são variações que determinam perturbações funcionais, né? Então, vai ter um prejuízo funcional ali. E as monstruosidades, elas são anomalias mais acentuadas, né, e no geral é incompatível com a vida. Então, agora vamos entender a divisão do corpo humano. Então, a primeira parte é a cabeça, que é dividida em crânio e face. Depois vem o pescoço, o tronco, que é dividido em tórax, abdômen e pelve, e engloba também a região do períneo, e o dorso, que é a parte posterior. Nos membros superiores, a gente tem ombro, braço, antebraço e mão. E nos membros inferiores, quadril, coxa, perna e pé. Agora nós vamos conhecer a posição anatômica e como ela é importante para ajudar a gente a descrever a localização anatômica correta de alguma estrutura. Então, primeiramente, né, a posição anatômica consiste em um olhar dirigido para o horizonte, a face voltada para frente, os membros superiores estendidos com as palmas das mãos voltadas para frente. Isso aí é uma coisa que cai muito em prova, né? E a gente confunde muito, tem gente que acha
que a palma da mão é voltada para trás, mas não é, ela sempre tem que estar para frente. Isso vai fazer diferença, por exemplo, quando a gente for estudar os ossos do antebraço, e aí a gente perguntar, né, por exemplo, qual que é medial e qual que é lateral. A gente vai estar entendendo ainda sobre esses termos aqui, nessa videoaula. E os membros inferiores, eles precisam ser unidos com as pontas dos pés dirigidos para frente. Os planos anatômicos, eles são alguns planos hipotéticos de corte que também nos ajudam a entender a localização de algumas estruturas e também a questão do movimento que o corpo humano realiza. E esses planos são divididos em planos de delimitação ou tangenciais e planos de secção ou de corte. Para a gente entender, então, primeiro o plano de delimitação, né, vamos imaginar que a gente está dentro de uma caixa bem rente ao nosso corpo, né, como está mostrando ali na imagem, e cada parte dessa caixa representa um plano. Então, tem ali o plano anterior, que é o plano ventral, que é o que está na frente. O plano posterior, que é o dorsal, que está nas costas. O plano superior, que a gente chama de cefálico, né, que estaria aqui na cabeça. O plano inferior, que a gente chama de podálico, que estaria bem rente ali, né, à planta dos pés. O plano lateral direito e o lateral esquerdo. Então, eles servem para delimitar até onde o meu corpo vai. Os planos de secção, como o próprio nome já diz, eles são seccionais, então eles dividem o corpo, né? Um plano de corte. E eles são sempre paralelos aos planos de delimitação. Então, por exemplo, eu tenho lá os planos laterais de delimitação, né? O tipo de corte que eu vou ter de plano seccional seria o sagital, né? Que ele pega nesse sentido aqui, paralelo às laterais. E ele pode ser parasagital ou sagital mediano, dependendo da região, né, que ele vai cortar. Eu vou explicar isso aqui no nosso próximo slide. E pode ser também o plano frontal ou o plano transversal. O plano sagital mediano, ele divide o corpo ou o órgão em duas metades, direita e esquerda, iguais. Se esse corte for feito um pouquinho mais para o lado direito ou um pouquinho mais para o lado esquerdo, essas metades são distintas, né? São desiguais. Então, no caso, é chamado de plano parasagital. O plano coronal ou frontal, ele divide o corpo, né, ou o órgão, em parte anterior e posterior, sendo anterior a da frente e posterior a de trás. O plano transversal, ele divide também em duas metades, porém na parte superior e inferior. E ele também pode ser chamado de horizontal ou axial. Agora que nós já vimos os planos anatômicos, vamos entender sobre os eixos, que são linhas imaginárias que ligam os planos de delimitação. O primeiro deles é o transversal, que ele é lateral. Então, ele liga o plano de delimitação lateral de um lado ao outro. Então, ele é uma linha imaginária nesse sentido lateral. Então, esse é o eixo transversal. Os movimentos que esse eixo permite são sempre perpendiculares a ele. Então, se ele é um eixo lateral, os movimentos que eu consigo fazer, no caso, são o de flexão e extensão. O eixo longitudinal, ele é supero-inferior. Então, ele vai desde o vértice, que é a parte mais alta da cabeça, até lá embaixo na planta dos pés. E os movimentos que esse eixo permite são os de rotação medial e lateral, e de pronação e supinação, que eu faço no caso com o movimento do antebraço. Na posição anatômica, como eu citei para vocês, a palma da mão fica direcionada para frente, né? Então isso a gente chama de supina ou supinação. E quando eu giro, né, o meu antebraço, eu tenho no caso pronação. Então esse movimento de rotação, ele é permitido pelo eixo longitudinal. O eixo sagital, ele é antero-posterior. Então, ele permite os movimentos de abdução, que é quando eu afasto, por exemplo, o meu membro superior da linha mediana do corpo, então eu faço esse movimento, e o de adução, que é quando eu retorno com esse membro para a direção da linha média do corpo. Agora eu só vou mostrar sobre os termos de relação e localização. A maior parte dele nós já vimos, né? Então, superior é aquele que está mais próximo da parte de cima, inferior mais próximo à parte de baixo, anterior se refere à parte da frente, posterior se refere à parte de trás. Medial é tudo aquilo que está mais próximo à linha mediana do corpo.
E lateral é o que está mais distante, né? Mais próximo ali, no caso, às extremidades. Os termos distal e proximal, eles fazem referência à raiz de um membro. Então, por exemplo, os ossos dos dedos nós chamamos de falanges. Então, a falange mais distante que eu tenho é a falange distal. Então, ela é mais distante de quê? Ou da raiz do próprio dedo ou da raiz do braço, tá? Então, distal e proximal sempre vão fazer referência ali à raiz de um membro. Superficial quer dizer que está mais próximo à superfície do corpo e profundo quer dizer que está mais interno. O termo ipsilateral se refere às estruturas que estão do mesmo lado do corpo e contralateral às estruturas que são contrárias. Agora vamos falar um pouquinho das cavidades do corpo humano. Então, representada em amarelo, a gente tem a cavidade craniana junto com o canal vertebral, que vão estar alojando ali o encéfalo e a medula, né, junto com algumas outras estruturas, como as meninges, o líquor, por exemplo, né, alguns vasos sanguíneos, que são estruturas à parte. A cavidade torácica ela é dividida em 3 cavidades. Primeiro é a cavidade pleural, que é o espaço ali entre as membranas que envolvem os pulmões, né, que são as pleuras. A cavidade pericárdica, que também é o espaço ali entre as membranas pericárdicas que envolvem o coração. E a região do mediastino, né, que é aquela que está bem centralizada, né, entre os pulmões ali. E tem o coração, o timo, o esôfago, a traqueia e alguns vasos sanguíneos bem calibrosos. A cavidade abdominopélvica engloba ali a maior parte dos órgãos, né? Então, na cavidade abdominal, por exemplo, eu tenho o estômago, a porção final do esôfago, o baço, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, os rins, parte dos ureteres, intestino delgado, a maior parte do intestino grosso, peritônio, vasos sanguíneos e linfáticos. E na cavidade pélvica tem a bexiga urinária, parte dos ureteres, a uretra, parte do intestino grosso e os órgãos genitais. E agora, para a gente encerrar toda essa parte introdutória da anatomia, nós vamos ver a divisão dos quadrantes abdominais. Então, a mais simples dela, né, eu divido esse abdômen, no caso, em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. E para eu saber o local certo que eu vou delimitar, eu vou utilizar a linha média do corpo, né, junto com a linha transumbilical. Então, na reta ali, né, a nível umbilical e a linha média do corpo, eu tenho ali os 4 quadrantes. Agora, em uma divisão mais elaborada, onde eu consigo fazer 9 quadrantes, eu vou ter como referência a linha hemiclavicular, né, ou a linha médio-clavicular, que seria a linha exatamente ao meio da clavícula, né? Então, minha clavícula aqui, eu pego o meio dela, eu tenho a primeira linha. Então, eu tenho uma linha aqui, outra linha aqui. E as outras duas, né, elas são traçadas de forma que a região umbilical fica exatamente no centro do quadrante do meio ali, né? Então, em relação à nomenclatura, né, essa região do meio, ela é chamada de mesogástrio. Logo acima dela, a gente tem o epigástrio e abaixo o hipogástrio. Nas laterais, a gente tem, né, a região lateral direita, a região lateral esquerda. Acima delas, a gente tem o hipocôndrio direito e esquerdo. E embaixo, a região inguinal direita e esquerda também. Agora nós vamos ver sobre o sistema tegumentar, que é a pele. Então, quando a gente fala em anatomia, a gente tem que entender que ela engloba tanto a parte macroscópica e a parte microscópica. Por isso que dentro do sistema tegumentar, a gente vai ver todas as células, cada camada bem específico ali que a pele possui. Então, antes disso, nós vamos falar sobre as funções da pele. E a primeira delas é em relação à proteção. Então, ela protege contra desidratação e atrito, ela tem uma camada de queratina bem elaborada para isso. Ela protege também contra diversos agentes do meio ambiente, então ela tem células do sistema imune capacitadas para isso, para essa primeira barreira de proteção. E ela também produz melanina, que é o pigmento que dá cor à pele e protege contra os raios ultravioleta. Ela também atua na síntese de vitamina D, através dos precursores solares, né, e ajuda ali na absorção do cálcio. Ela faz também a termorregulação
Então, ela regula a nossa temperatura corporal, utilizando tanto de glândulas sudoríparas quanto do nosso próprio tecido adiposo. E também atua na percepção sensorial. Então, eu tenho células do sistema nervoso ali disponíveis para a gente identificar, né, o tato, pressão, temperatura, tudo mais. E também reflete as nossas emoções, né, através do rubor e do suor frio. Nos adultos, ela recobre uma área de aproximadamente 2 metros quadrados e pesa entre 4,5 a 5 quilos, equivalendo ali a mais ou menos 16% da massa corporal total. E por isso ela é considerada o maior órgão do corpo humano. Aí sim, ela é um órgão, ela não é um tecido. Na verdade, ela é formada por 2 tipos de tecido, né? Então, como eu falei lá no começo da aula, quando eu tenho 2 ou mais tecidos associados, eu vou ter um órgão. Por isso que a pele é um órgão. E ela é dividida em epiderme e derme, tá? A hipoderme, ela já fez parte da pele, mas ela não faz mais. Então, quando pergunto sobre divisão da pele, é epiderme e derme. Então, a epiderme ela é a camada superficial e mais fina da pele. Ela é formada por tecido epitelial e uma camada estratificada. O que significa isso? São várias células que são ali bem pertinhos, né? Como se fossem vários tijolinhos ali para formar uma parede, tá? Por isso que ela é considerada uma camada estratificada. E apesar da epiderme ser a camada mais fina, ela possui ali 4 divisões. E a primeira é a camada basal, a segunda a camada espinhosa, a terceira é a granulosa e a mais superficial de todas é a camada córnea. Em algumas regiões, por exemplo, a palma das mãos, né, e a planta dos pés, a gente tem uma outra camada, né, uma quinta camada, que é a camada lúcida, que serve aí para trazer uma proteção a mais nesses locais. As principais células da epiderme são os queratinócitos, que correspondem à maior parte dessa epiderme, os melanócitos, que produzem a melanina, as células de Langerhans, que estão relacionadas ao sistema imune, e as células de Merkel, que estão relacionadas ao sistema nervoso. A derme é a camada mais profunda da pele, composta por tecido conjuntivo denso não modelado, fibras elásticas e colágenos. Esse tipo de tecido ele tem como característica uma matriz extracelular mais espaçada, para poder caber ali, né, todas as estruturas que a derme aporta, como por exemplo uma quantidade numerosa de nervos, vasos sanguíneos e linfáticos, e ela também aporta ali as glândulas sebáceas, sudoríparas e os folículos dos pelos. Então, as glândulas sebáceas e sudoríparas e os folículos dos pelos, elas são órgãos anexos da pele, tá? Elas não são componentes da derme, mas elas ficam ali localizadas nessa região. Apesar da derme ser uma camada mais grossa do que a epiderme, ela é dividida apenas em 2 regiões, que é a derme papilar e a derme reticular. A derme papilar, ela tem esse nome porque ela possui algumas papilas que adentram ali o tecido da epiderme. Então, no caso, a epiderme, ela não é vascularizada, ela não tem vasos sanguíneos. E para essas células se nutrirem, ela precisa dessas papilas dérmicas, que é por onde vai estar passando ali, né, através de difusão, todos os nutrientes e oxigênio que essas células precisam. E falando rapidamente sobre a hipoderme, né, que é o tecido subcutâneo, a nomenclatura mais recente traz para a gente tela subcutânea, né? Ele é composto principalmente ali por um tecido conjuntivo frouxo e o tecido adiposo. Então ele é uma conexão ali entre a fáscia muscular, né, entre o músculo e a pele. E ela isola o corpo das variações extremas do ambiente e fixa a pele às estruturas subjacentes. E ajuda também na absorção de impactos. A pele também possui alguns órgãos que são considerados órgãos anexos a ela, que no caso são as unhas, os pelos, as glândulas sudoríparas, que são divididas em écrinas e apócrinas, e as glândulas sebáceas. Então, só para a gente revisar aqui nessa imagem, a pele é dividida em epiderme e derme, a tela subcutânea não faz parte da pele. Na questão de irrigação e vascularização, a epiderme não é vascularizada, somente a derme, e ela leva essa nutrição para a epiderme a partir das papilas dérmicas. E um exemplo clássico que a gente tem da separação entre epiderme e derme é quando a gente tem, no caso, uma queimadura de 2º grau, que causam as bolhas.
Aquilo ali, esse líquido é formado logo abaixo da epiderme. Então, esse líquido da bolha, ele fica entre a derme e entre a epiderme. E se você furar essa bolha, né, que não é o recomendado na maioria dos casos, essa epiderme, ela não vai sangrar, né? Então, só a parte de cima ali, ela não sangra. Um outro exemplo seriam as cutículas das unhas, por exemplo. Se a gente tira a cutícula direitinho, não sangra. Agora, se a gente afunda um pouquinho mais esse alicate, vai ter ali a formação de alguns coágulos. Em relação aos pelos, apesar deles saírem ali através da epiderme, o folículo é localizado na derme. E junto com ele tem ali as glândulas que elas são chamadas de apócrinas. Então, toda glândula sudorípara ou sudorífera apócrina, ela vai estar saindo ali junto com o folículo do pelo, diferente das écrinas, que estão espalhadas por todo o tecido. Então, chegamos ao final dessa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mandem suas dúvidas e até a próxima aula.